Sementinha da Palavra Kids. Olá, pequenos amigos! Hoje vamos embarcar em uma jornada especial através do livro de Jeremias. Vamos conhecer a história de um profeta muito importante e as mensagens que Deus enviou através dele. Preparem-se para uma aventura cheia de aprendizado e inspiração. Há muito tempo, em uma terra chamada Judá, vivia um jovem chamado Jeremias. Um dia, Deus falou com Jeremias e disse: "Antes mesmo de você nascer, eu escolhi para ser um profeta para as nações." Jeremias ficou surpreso e disse: "Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito jovem." Mas Deus respondeu: "Não diga que é muito jovem, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu ordenar." Deus pediu a Jeremias para falar ao povo de Israel. Ele disse que o povo havia se esquecido de Deus e estava seguindo outros deuses. Deus lembrou-lhes de como os tirou do Egito e os guiou pelo deserto, mas eles não estavam sendo gratos. Deus queria que eles voltassem para ele e confiassem nele novamente. Deus enviou Jeremias para dizer ao povo que, mesmo que eles tivessem se afastado, ele ainda os amava e queria que voltassem. Deus disse: "Voltem, filhos rebeldes, pois eu sou o seu marido." Ele prometeu perdoá-los e abençoá-los se eles se arrependessem e voltassem para ele. Jeremias avisou o povo que, se eles não mudassem seus caminhos, inimigos viriam e destruiriam suas cidades. Ele disse: "Do norte, o desastre se espalhará sobre todos os habitantes da terra." Deus queria que eles soubessem das consequências de suas ações e voltassem para ele. Jeremias continuou a avisar o povo sobre o que aconteceria se eles não ouvissem a Deus. Ele disse que Jerusalém seria destruída e que o povo sofreria muito. Mas Deus ainda estava disposto a perdoar e salvar aqueles que se voltassem para ele. Jeremias falou sobre um inimigo poderoso que viria do norte e traria destruição. Ele disse: "Preparem-se para a guerra. Levantem-se. Vamos atacar ao meio-dia." Mas, mesmo com essas palavras duras, Deus ainda oferecia uma chance para o povo mudar de vida. Jeremias foi ao templo e disse ao povo que eles não podiam confiar apenas em estar no templo para serem salvos. Eles precisavam viver de acordo com os mandamentos de Deus e tratar uns aos outros com justiça e bondade. Deus queria que eles entendessem que a verdadeira fé está no coração. Jeremias falou sobre como o povo havia se afastado tanto de Deus que nem mesmo os animais e pássaros estavam mais em seus lugares. Ele disse: "Até a cegonha no céu conhece as suas estações, mas o meu povo não conhece a lei do Senhor." Deus queria que eles voltassem para ele e seguissem seus caminhos. Jeremias chorou pelo povo e pela cidade de Jerusalém. Ele disse: "Quem dará água à minha cabeça e uma fonte de lágrimas aos meus olhos? Então choraria dia e noite pelos mortos da minha terra." Ele sentia muita tristeza pelo que estava por vir, mas ainda tinha esperança de que o povo mudasse. Jeremias lembrou ao povo que Deus é o único Deus verdadeiro e que os ídolos que eles adoravam não eram nada. Ele disse: "Não tenham medo dos ídolos, pois eles não podem fazer nada." Deus queria que eles confiassem somente nele e abandonassem os ídolos. Deus lembrou ao povo da aliança que ele havia feito com eles, prometendo ser o seu Deus e eles serem o seu povo. Mas eles quebraram essa aliança e não obedeceram aos mandamentos de Deus. Jeremias disse que, por causa disso, eles enfrentariam consequências difíceis. Jeremias se sentiu muito triste e sozinho porque o povo não ouvia. Ele perguntou a Deus: "Por que os ímpios prosperam?" Mas Deus respondeu que ele estava ciente de tudo e que, no final, a justiça prevaleceria. Deus pediu a Jeremias para continuar confiando nele. Deus disse a Jeremias para comprar um cinto de linho e escondê-lo em uma fenda de uma rocha. Depois de muito tempo, Jeremias voltou e viu que o cinto estava podre e inútil. Deus usou isso como um exemplo para mostrar como o povo havia se tornado inútil para ele por causa de seus pecados. Jeremias falou sobre uma grande seca que viria sobre a terra por causa dos pecados do povo. Ele disse: "Os profetas anunciam mentiras, e os sacerdotes governam por sua própria autoridade." Deus queria que eles voltassem para ele e buscassem sua ajuda. Jeremias continuou a avisar o povo sobre a destruição que viria se eles não mudassem seus caminhos. Ele disse:
Vou trazer sobre eles 4 tipos de destruidores, que eram a espada, os cães selvagens, as aves do céu e os animais da terra. Mas Deus ainda oferecia uma chance para eles se arrependerem. Deus disse a Jeremias que ele não deveria se casar ou ter filhos, porque a terra estaria cheia de tristeza e morte. Mas Deus também prometeu que, um dia, ele traria o povo de volta do exílio e os abençoaria novamente. Jeremias falou sobre como o povo de Judá havia pecado gravemente, mas também disse que aqueles que confiam em Deus seriam abençoados. Ele disse: "Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança está nele." Deus disse a Jeremias para ir à casa de um oleiro e observar como ele trabalhava com o barro. Assim como o oleiro pode moldar o barro conforme sua vontade, Deus pode moldar o povo de Israel. Deus queria que eles soubessem que ele estava no controle e poderia mudar suas circunstâncias se eles se voltassem para ele. Jeremias foi instruído por Deus a comprar um jarro de barro e quebrá-lo diante dos líderes do povo. Isso simbolizava como Deus quebraria o povo e a cidade de Jerusalém por causa de seus pecados. Mas Deus ainda oferecia uma chance para eles mudarem. Jeremias foi colocado em um tronco por um homem chamado Pazur, que não gostava das mensagens de Jeremias. Mas Deus disse a Jeremias para continuar falando suas palavras, e que ele estaria com Jeremias para protegê-lo. O rei Zedequias pediu a Jeremias para orar por eles, porque o exército do rei da Babilônia estava atacando Jerusalém. Mas Deus disse a Jeremias para dizer ao rei que a cidade seria destruída e que o rei seria capturado. Jeremias falou aos reis de Judá sobre como eles deveriam tratar o povo com justiça e bondade. Ele disse que, se eles não fizessem isso, suas casas seriam destruídas e eles seriam levados cativos. Mas Deus ainda oferecia uma chance para eles mudarem. Jeremias falou contra os falsos profetas que estavam enganando o povo com mensagens falsas. Ele disse que esses profetas não foram enviados por Deus e que suas palavras eram mentiras. Deus queria que o povo ouvisse somente suas verdadeiras palavras. Deus mostrou a Jeremias 2 cestas de figos, uma com figos bons e outra com figos ruins. Os figos bons representavam o povo que foi levado cativo para a Babilônia, e Deus prometeu cuidar deles. Os figos ruins representavam aqueles que ficaram em Jerusalém e que seriam destruídos. Jeremias disse ao povo que eles ficariam cativos na Babilônia por 70 anos. Mas depois desse tempo, Deus prometeu trazê-los de volta para sua terra e abençoá-los novamente. Deus queria que eles soubessem que ele tinha um plano para eles. Jeremias foi ameaçado de morte pelos líderes do povo porque ele estava falando as palavras de Deus. Mas alguns homens corajosos defenderam Jeremias e disseram que ele deveria ser ouvido, porque estava falando a verdade. Deus disse a Jeremias para fazer um jugo e colocá-lo em seu pescoço. Isso simbolizava como o povo deveria se submeter ao rei da Babilônia, porque Deus havia dado a ele autoridade sobre eles. Deus queria que eles soubessem que ele estava no controle. Ananias, um falso profeta, disse ao povo que Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia em 2 anos. Mas Jeremias disse que isso era mentira e que o jugo duraria até que Deus decidisse removê-lo. Deus queria que o povo confiasse somente em suas palavras. Jeremias escreveu uma carta ao povo que estava cativo na Babilônia. Ele disse a eles para construírem casas, plantarem jardins e viverem suas vidas, porque Deus tinha planos para prosperá-los e não para prejudicá-los. Deus prometeu trazê-los de volta para sua terra depois de 70 anos. Deus disse a Jeremias para escrever todas as palavras que ele havia falado em um livro. Deus prometeu que traria o povo de volta do cativeiro e os restauraria. Ele disse: "Eu curarei a sua apostasia e os amarei de graça." Deus prometeu fazer uma nova aliança com o povo de Israel. Ele disse: "Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração." Deus queria que eles soubessem que ele os amava e queria estar com eles para sempre. Enquanto Jeremias estava preso, Deus disse a ele para comprar um campo de seu primo Anameel. Isso era um sinal de que, um dia, o povo voltaria para sua terra e compraria e venderia casas, vinhas e campos novamente. Deus prometeu a Jeremias que ele traria cura e paz para o povo de Israel. Ele disse que a cidade de Jerusalém seria reconstruída e que o povo viveria em segurança. Deus queria que eles soubessem que ele tinha um futuro de esperança para eles.
O rei Zedequias fez um pacto com o povo para libertar seus escravos, mas depois eles voltaram atrás em sua promessa. Deus ficou muito zangado e disse que, por causa disso, eles seriam levados cativos. Deus disse a Jeremias para levar os recabitas à casa do Senhor e oferecer-lhes vinho. Mas eles recusaram, porque haviam feito um voto de não beber vinho. Deus usou isso como um exemplo para mostrar como o povo de Judá deveria obedecer aos seus mandamentos. Jeremias escreveu todas as palavras que Deus havia falado em um rolo. Quando o rei Jeoaquim ouviu as palavras, ele cortou o rolo com uma faca e jogou no fogo. Mas Deus disse a Jeremias para escrever outro rolo com as mesmas palavras e acrescentar mais advertências. O rei Zedequias colocou Jeremias na prisão porque não gostou das mensagens que ele estava falando. Mas Deus continuou a falar com Jeremias e a dar-lhe mensagens para o rei e o povo. Alguns homens colocaram Jeremias em uma cisterna cheia de lama porque não gostavam das suas mensagens. Mas um homem chamado Ebed-Meleque pediu ao rei para tirar Jeremias da cisterna, e o rei concordou. Deus protegeu Jeremias e continuou a usá-lo para falar suas palavras. Finalmente, o exército da Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém e levou o povo cativo. O rei Zedequias foi capturado e levado ao rei da Babilônia. Mas Jeremias foi libertado e recebeu permissão para ficar na terra ou ir para onde quisesse. O rei da Babilônia nomeou Godolias como governador sobre o povo que ficou na terra. Jeremias ficou com Godolias, e eles tentaram viver em paz. Mas alguns homens conspiraram contra Godolias e o mataram. Ismael, um dos líderes do povo, conspirou contra Godolias e o matou. Ele também matou muitos outros e planejou levar o povo cativo para os amonitas. Mas Joana e outros líderes pararam Ismael e libertaram o povo. Joana e os outros líderes pediram a Jeremias para orar a Deus e perguntar o que eles deveriam fazer. Deus disse a eles para ficarem na terra e que ele os protegeria. Mas eles não ouviram e decidiram ir para o Egito. Joana e os outros líderes levaram Jeremias e o povo para o Egito, mesmo depois de Deus ter dito a eles para ficarem na terra. Deus disse a Jeremias que, por causa disso, o rei da Babilônia viria e conquistaria o Egito. No Egito, o povo continuou a adorar outros deuses e a desobedecer a Deus. Deus disse a Jeremias para falar ao povo que, por causa disso, ele os puniria e destruiria os ídolos que eles adoravam. Baruque, o secretário de Jeremias, estava triste porque tinha que escrever todas as palavras difíceis que Deus estava falando. Mas Deus disse a Baruque para não se preocupar, porque ele o protegeria e cuidaria dele. Deus disse a Jeremias para falar ao povo do Egito que o rei da Babilônia viria e os conquistaria. Deus queria que eles soubessem que ele estava no controle e que seus planos seriam cumpridos. Deus disse a Jeremias para falar aos filisteus que um exército viria do norte e os destruiria. Deus queria que eles soubessem que ele era o Senhor de toda a terra e que seus planos seriam cumpridos. Deus disse a Jeremias para falar aos moabitas que eles seriam destruídos por causa de seu orgulho e desobediência. Deus queria que eles soubessem que ele era o Senhor e que seus planos seriam cumpridos. Deus disse a Jeremias para falar aos amonitas que eles seriam destruídos por causa de seu orgulho e desobediência. Deus queria que eles soubessem que ele era o Senhor e que seus planos seriam cumpridos. Deus disse a Jeremias para falar a Babilônia que, embora ela fosse usada para punir outras nações, ela também seria destruída por causa de seu orgulho e maldade. Deus queria que eles soubessem que ele era o Senhor e que seus planos seriam cumpridos. Deus disse a Jeremias para falar a Babilônia que ela seria destruída e que seu rei seria morto. Deus queria que eles soubessem que ele era o Senhor e que seus planos seriam cumpridos. Este capítulo repete a história da queda de Jerusalém e do cativeiro do povo. Ele também fala sobre como o rei da Babilônia tratou o rei Zedequias e o povo. Deus queria que eles soubessem que ele estava no controle e que seus planos seriam cumpridos. E assim, pequenos amigos, terminamos nossa jornada pelo livro de Jeremias. Através de todas as advertências e promessas, Deus mostrou seu amor e cuidado pelo povo de Israel. Ele sempre deu a eles a chance de voltar para ele e serem abençoados. E o mesmo Deus que cuidou deles cuida de nós hoje. Que possamos aprender com as histórias de Jeremias e confiar em Deus em todas as situações.
Até a próxima aventura! Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.